Em 1985, um serial killer envenenou bebidas e as deixou em máquinas de venda automática por todo o Japão. 12 pessoas morreram e várias ficaram gravemente feridas, mas a identidade do assassino ainda é desconhecida. Olá, ouvintes queridos! Olá, apoiadores queridos também que estão aqui assistindo a gente gravar ao vivo. Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje é dia da gente ir para o Japão, falar um pouquinho sobre a cultura japonesa, falar sobre as máquinas de venda especificamente, sobre bebidas com nomes esquisitos. Tá preparado, Alexandre? Eu tô sim, Marcela, mas antes eu queria avisar a todos os nossos ouvintes que esse podcast aqui, como você falou, ele está sendo assistido por vários dos nossos apoiadores, que são eles que ajudam, eles aqui que eu tô apontando aqui agora, ajudam esse podcast a existir com essa estrutura milionária aqui que vocês estão vendo. E se você, querido ouvinte, quiser se tornar parte desse grupo muito especial, quiser se tornar um apoiador, dá uma olhada lá, entra no apoia.se/detetive do sofá, ou tenta lá na Aurelo também. E boa sorte. E boa sorte, né? E faz o seu apoio. Se você conseguir, você com certeza nasceu com um bumbum virado pra lua. Dito isso, agora sim, Marcela deu um recado rápido dessa vez. Sim. Me fala o que aconteceu nessa história aí de bebidas envenenadas. Em 1965, a empresa Otsuka Pharmaceutical Company começou a fabricar uma bebida isotônica chamada Oronamin C. Essa bebida se tornou muito popular no Japão após o seu lançamento e ainda é uma das bebidas chamadas de saudáveis, mais vendidas até hoje no país. Mas, lá atrás, 20 anos depois do lançamento do Oronamin C, em 85, o produto ainda era muito amado pelas gerações mais velhas, pela galera que conheceu o produto no lançamento, em 65, e que tinha aquela relação afetiva com a bebida. Os mercados mais jovens preferiam refrigerantes mais doces do que os isotônicos ou as bebidas saudáveis. Então, para tentar conquistar esse mercado mais jovem, a empresa iniciou uma promoção em 85. A Otsuka começou a oferecer garrafas gratuitas do Oronamin C em máquinas de venda automática. A bebida grátis seria distribuída quando um cliente fizesse uma compra de qualquer outra bebida naquela máquina. Algumas pessoas aceitavam alegremente a sua bebida grátis, mas aqueles que não eram fãs do Oronamin C deixavam a bebida no slot da máquina de venda automática ou deixavam ali logo em cima dela. Assim, as pessoas que não podiam pagar por bebidas poderiam consumi-las se desejassem. Estavam aí fazendo uma boa ação. Interessante. Tipo a galera que deixa o jornal no trem pra próxima pessoa que senta. Ou as pessoas que pagam cafezinho ou pão, Que tem muita padaria que faz isso. Você pode deixar pago o de alguém que estiver precisando. Bacana. As máquinas de venda automáticas são um grande negócio no Japão. Eles têm máquinas para tudo que você pode imaginar. Máquina para snacks, para lamen, pizza, calcinha, roupa íntima, cigarro e, claro, refrigerante geladinho. Existe basicamente uma máquina de venda automática para cada 20 pessoas no Japão. Então, tem muita máquina dessa por lá. Das mais variadas. Sim. Essa promoção da Oronamin C, então, era uma ótima ideia. Em 30 de abril de 85, um motorista de caminhão de 45 anos da cidade de Fukuyama, chamado Takashi Sakai,
comprou uma bebida numa dessas máquinas na cidade que ele morava. Em cima da máquina tinha uma garrafa de Oronamin C, que ele presumiu que tinha sido deixada ali por alguém que ganhou de brinde e não gostava da bebida. Então, o Takashi levou a garrafa junto com a sua compra e depois a consumiu. Ele ficou gravemente doente, apresentando sintomas de um envenenamento severo, incluindo queimaduras químicas nos seus órgãos internos. Testes mostraram que ele havia ingerido o produto químico Paraquat, um herbicida frequentemente usado para matar ervas daninhas. O Paraquat é extremamente tóxico. Apenas 2 colheres de chá dessa substância matam um ser humano de uma forma muito horrível e muito dolorosa. Ele vai destruindo os seus órgãos aos poucos até chegar no seu pulmão e aí a pessoa acaba morrendo afogada, porque dá infiltração no pulmão dela. Você falou que era algo que queimou os órgãos internos. Se tivesse parado por aí, eu já tinha entendido. Sim. Apesar dos melhores esforços da equipe médica, o Sr. Takashi morreu. Garrafas do Oronamin C foram testadas em busca do Paraquat, mas nenhuma adulteração foi descoberta no produto. Os investigadores ficaram perplexos sobre como aquela substância foi parar na bebida, mas sem nenhuma pista, o caso rapidamente esfriou. Eles rapidamente perceberam que foi o refrigerante? Sim, porque o cara chegou lá passando mal, os médicos viram que ele estava apresentando sintomas de envenenamento. Ele vomitou bastante e aí recolheram o vômito dele para mandar testar. E aí, quando viram que ele tinha morrido, os investigadores foram na casa dele para investigar o que ele podia ter consumido que estava envenenado. Acharam lá a garrafa com o restinho da bebida, do Oronamin. Aí testaram e viram que o veneno estava lá. Então, eles começaram a testar bebidas de vários lotes diferentes, né? Oronamin C de vários lotes diferentes para ver se o problema foi na fabricação. Parecido com o que aconteceu no nosso episódio do Tylenol, Exatamente. né? Mesmo... E não acharam nada de errado com nenhuma outra garrafa do produto. Infelizmente, esse motorista de caminhão seria só a primeira de 12 vítimas de envenenamentos confirmados em 8 cidades diferentes do Japão, entre 30 de abril e 17 de novembro de 85. A morte do Sr. Takashi Sakai aconteceu em abril de 85 e parecia que ela tinha sido só um incidente trágico e isolado. Mas, quando o mês de setembro chegou, essas noções foram rapidamente descartadas, porque ao longo do mês, outras 5 pessoas foram vítimas de bebidas envenenadas. No dia 11 de setembro, um homem de 52 anos, chamado Haruo Otsu, estava voltando de uma viagem de pesca. Ele fez uma parada e comprou uma garrafa de Oronamin C numa máquina de venda automática na cidade de Izumisano. Quando a garrafa caiu e ele foi pegar a garrafa dele, ele encontrou outra garrafa do Oronamin C que tinha sido deixada para trás. Ambas as bebidas foram consumidas pelo Sr. Haruo Otsu quando ele chegou em casa e o levaram à morte 3 dias depois. No dia 12 de setembro, no dia seguinte que o Sr. Haruo Otsu encontrou a bebida envenenada, um estudante universitário de 22 anos na cidade de Matsusaka comprou uma bebida Real Gold de uma máquina de venda automática. Essa aí já era uma outra bebida, não era mais o Oronamin C. A Real Gold era uma bebida japonesa popular produzida pela Coca-Cola. Uma garrafa adicional de Real Gold envenenada tinha sido deixada no slot de distribuição. Esse estudante morreu 2 dias depois de ter ingerido a bebida. Quando os restos da garrafa de Real Gold foram testados, o veneno foi descoberto como Diquat, um outro herbicida tóxico que age de forma bem parecida com o Paraquat. E esse foi o primeiro e único caso em que um produto químico diferente do Paraquat foi utilizado para envenenar e matar as pessoas.
Após esses 2 envenenamentos de setembro, as coisas pareceram que iam se acalmar novamente. Mas uma semana depois, esse breve hiato foi quebrado, quando um homem de 30 anos de Eshizhen encontrou uma lata de refrigerante de cola embaixo de uma máquina de venda automática em 19 de setembro. E já no dia 22, ele estava morto. Os legistas encontraram o paraquat no seu sistema, é lógico, né? A 5ª vítima das bebidas envenenadas foi um homem de 45 anos da cidade de Myakonojo, que encontrou 2 bebidas Real Gold abandonadas no compartimento de distribuição e morreu no dia 22 após beber ambas as garrafas de Real Gold. A última vítima do mês de setembro foi um homem de 50 anos de Habikino, que consumiu 2 bebidas Oronamin C que ele encontrou no compartimento de distribuição de uma máquina. E, como esperado, ele morreu em 7 de outubro, depois da saúde dele se deteriorar rapidamente. A onda de assassinatos não mostrou sinais de diminuir no mês de outubro, não. Mas 4 pessoas morreram como resultado do envenenamento por paraquat nesse mês. A primeira vítima do mês, um homem de 44 anos de Konosu, encontrou 2 bebidas Oronamin C deixadas para trás no slot e morreu após consumi-las. Uma semana depois, em 15 de outubro, um homem de 69 anos de Kashihara morreu depois de tomar 2 bebidas Oronamin C que ele pegou em uma máquina. E é interessante que eu estou falando o nome de várias cidades diferentes e até agora não teve uma cidade repetida. Todas as bebidas foram em cidades diferentes e em pontos muito distantes do Japão. Tinha no norte do Japão, no sul do Japão, sabe? Eu acho que foi até difícil para a polícia perceber que tinha um serial killer agindo. Porque é isso que eu ia perguntar agora. Porque, óbvio, eu não me toquei que eram em cidades diferentes e que, obviamente, que eram tão longe. Mas não passou na TV, não teve uma campanha de conscientização. Gente, para de tomar bebida que vocês encontram por aí. Mas, como você acabou de falar, eram tão longe um do outro que deviam ser vários casos isolados. Sim, e ninguém, né? Demorou para as polícias, né, dos locais das cidades se comunicarem e perceberem que, isso aconteceu aqui, e aconteceu em Hiroshima, e aconteceu em outro lugar, e aconteceu, sabe? Uhum. E que devia ser um caso só. E que isso devia ser evitado, né? Exatamente. E que devia avisar a população de parar de tomar bebida largada por aí. O Juno falou o caso do Tylenol foi só em Chicago, né? Foi só em uma cidade. Sim, é verdade. Já que foram em várias cidades diferentes por todo o Japão. O Tylenol foi bem mais focado. Eu acho que teria sido até mais fácil você descobrir quem foi o assassino do Tylenol. Eu acho que teve até uma pessoa que não morreu em Chicago, mas acho que era moça. Não lembro. Tinha uma história assim, de alguém que botou o remédio e pegou um avião. Isso, é verdade. Mas ela comprou o remédio em Chicago. Lembro. Nosso primeiro episódio. Sim. Nunca mais escutei porque eu tenho medo de escutar aquele primeiro episódio. Eu também. Eu não quero ouvir minha voz, eu não quero ouvir minha voz gravada com um celular, porque a gente gravava sem microfone, a gente gravava com o celular. Eu não quero ver como eu editava naquela época, então tá lá. Vai continuar lá. Não vou tocar naquilo. Um homem de 55 anos em Miyagi morreu uma semana depois, ainda no mês de outubro, também ingerindo uma bebida envenenada de uma máquina. E no fim de outubro, em Saitama, um homem de 50 anos consumiu um Oronamin C que ele encontrou no slot e morreu logo depois. A onda de crimes do assassino da máquina de vendas terminou em novembro de 85, mas não antes de mais 2 vítimas serem mortas. Um homem de 42 anos, também em Saitama, encontrou 2 bebidas Oronamin C e morreu depois de ingeri-las. A vítima final, uma garota de 17 anos do distrito de Kodama, tomou uma segunda bebida de cola junto com a que ela comprou e morreu uma semana depois. Ela foi a única vítima mulher das 12 vítimas conhecidas que morreram durante esse período. Mas se isso foi um mero acaso ou se foi intencional, é desconhecido. Em todos os casos, as vítimas foram encontradas com paraquat no estômago e tinham tomado bebidas de máquinas de venda automática pouco antes de morrerem.
12 pessoas morreram nessa série de envenenamentos e mais de 30 pessoas foram internadas em estado gravíssimo e passaram meses, às vezes até anos, se recuperando dos efeitos do paraquat. Então não matou todo mundo? Não, porque teve gente que já começou a passar mal logo depois do primeiro gole. Aí parou. Aí parou de tomar. Sentiu que tinha alguma coisa esquisita, um gosto diferente na bebida. Mas também sofreu muitos efeitos, porque mesmo que tenha tomado só um golinho, afetou os órgãos internos dessa pessoa. Por isso que eu acho que foram 35 pessoas no total que passaram meses internadas. Teve um senhor que ele ficou o resto da vida dele internado, passando mal sempre, por causa do paraquat que ele tomou. A polícia japonesa investigou os assassinatos do paraquat completa e extensivamente. Todas, exceto uma das mortes mencionadas anteriormente, foram definitivamente causadas por envenenamento por paraquat, porque os traços da substância foram encontrados nos restos das bebidas e no vômito das vítimas. Então, dava para ter certeza de onde veio aquele veneno. A única exceção, aquela bebida, da terceira vítima que foi envenenada com Diquat, também foi atribuída a esse mesmo assassino pela polícia, mas até hoje ainda é discutível se ela poderia ter sido cometida por um imitador, por alguma outra pessoa. Além disso, todas as vítimas, exceto a última, eram do sexo masculino, embora não se saiba ao certo se isso teve alguma relevância investigativa. A verdadeira dificuldade das investigações estava na total falta de evidências deixadas para trás pelo assassino. As bebidas foram depositadas em máquinas com pouco tráfego de pedestres, sem câmeras de segurança, que ainda não eram comuns naquela época, e sem testemunhas oculares presentes, Ninguém viu, alguma pessoa agindo estranho perto da máquina. Manipulando, adulterando. Até porque a pessoa não precisava adulterar ali. Era só enfiar uma bebida, Testes de DNA forense realizados posteriormente não produziram informações sobre o assassino. Sem nenhuma evidência em mãos, os investigadores examinaram as próprias vítimas para descobrir qualquer possível conexão entre elas. Mas não demorou muito para que a verdade surgisse. Os assassinatos foram indiscriminados e aleatórios, e não havia absolutamente nada que ligasse uma pessoa, uma das vítimas, à outra. Sem nenhuma maneira de descobrir a identidade do assassino, a polícia só podia tentar evitar o máximo possível de mortes subsequentes. Eles então distribuíram folhetos de advertência em vários lugares. Adesivos também foram colocados em todas as máquinas de venda automática pelo país, dizendo às pessoas para não consumirem bebidas abandonadas. Enquanto isso, as empresas de refrigerante tentavam tirá-lo deles da reta. Eles não queriam ser responsabilizados por nada e não queriam ter que mudar os designs das suas garrafas, por exemplo, por questões de segurança. As vendas de refrigerante não chegaram a cair, então as empresas não tinham problema. Para eles, tanto fazia, se alguém continuasse envenenando as pessoas ou não. Se não desse prejuízo, estava tudo certo. Eu acho até que se o assassino tivesse focado só no Oronamin C, aquela empresa do Oronamin ia se importar, ia fazer alguma coisa. Mas como ele foi no Oronamin, foi no Gold alguma coisa... Real Gold. Teve mais algum? Teve uma bebida de cola de uma marca que não era muito famosa. Uhum. Então, eu não consegui descobrir o nome. Mas foi só um caso que foi essa bebida. Diferentão. No geral, era o Oronamin e a Real Gold. As empresas chegaram até a culpar as vítimas por terem sido descuidadas, observando que o selo, igual da garrafinha de água mineral, devia ser quebrado na base da tampa da garrafa. Se os consumidores fossem mais cautelosos, eles teriam visto que alguma adulteração foi feita. Olha aí. Disse o Takeo Mizuchi, um porta-voz da Japan Soft Drink Bottlers Association. Mas é aquilo, a quantidade de vezes que eu reparo se fez um cliquezinho, se quebrou o lacre quando eu abro uma garrafa de água ou não, é mínima.
Talvez eu devesse prestar atenção nisso. Mas eu nunca reparo que nisso. É difícil realmente reparar. Eu acho que se deu bem mesmo, isso deve ter acontecido. Alguém que tomou e sentiu algo errado no gosto. Mas se deu bem entre aspas, né? Porque que foi parar no hospital, mas não morreu, mas, ficou todo ferrado por dentro. A polícia não queria discutir os casos, mas pessoas na indústria de refrigerantes começaram a afirmar que algumas mortes tinham sido suicídios e não assassinatos. O paraquat, o veneno de escolha usual, foi de fato usado em mais de 1.400 tentativas de suicídio registradas no Japão no início dos anos 80. Esse é um país com milhares de pequenas fazendas e o herbicida podia frequentemente ser comprado sem nenhum tipo de controle. Mas no caso dessas 12 pessoas que morreram e as mais de 30 que foram parar no hospital, o envenenamento não parecia ser deliberado. Dizem que as vítimas correram até os hospitais ou emergências implorando por ajuda e sem fazer nem ideia do que estava acontecendo com elas. Um grupo de médicos, junto do Ministério da Saúde do Japão, propuseram que as vendas do herbicida paraquat passassem a ser monitoradas. Eles pediram que as farmácias e outros varejistas que estocavam suprimentos de paraquat reprimissem as compras e mantivessem registros atualizados de qualquer pessoa que comprasse aquele produto químico. Conforme mencionado, as bebidas contaminadas que 11 das 12 vítimas consumiram foram envenenadas com o paraquat. Esse herbicida tem uma eficácia incrível na destruição da vida vegetal e na erradicação de ervas daninhas indesejadas do jardim. Os policiais o usam para matar plantas de maconha até hoje, né? Quando eles encontram um pezinho de maconha, é o paraquat que eles usam para acabar com a droga. Não importa quem o use e por qual motivo, a sua toxicidade sempre representa uma ameaça. Um respingo que seja em uma ferida aberta ou a ingestão de um leve gole pode e causará efeitos terríveis, começando com náusea aguda e depois progredindo para congestão pulmonar e morte. Não existe nenhum antídoto disponível para o paraquat. E por essas razões, o paraquat sempre deve ser manuseado com muito cuidado. É claro também que a obra do assassino da máquina de vendas foi quase instantaneamente estampada em todos os jornais e em todos os noticiários, tanto no Japão quanto no exterior. A população ficou chocada e horrorizada. Para o povo do Japão, era absolutamente necessário garantir que a onda de ataques aleatórios nunca mais acontecesse. Então, as empresas de refrigerante sentiram a pressão e tiveram que tomar precauções melhores para evitar a adulteração dos produtos. A Otsuka Pharmaceutical, que fabricava a Oronamin C, a bebida mais utilizada pelo assassino, mudou o design das tampas das garrafas de uma tampa de rosca, né, tipo da água mineral, para uma aba de puxar. Tinha tipo um lacre colado assim em cima da tampa da garrafa, que aí tinha tipo um anelzinho de latinha, que aí você tinha que virar o anel e puxar para conseguir arrancar aquele lacre e abrir a garrafa e tomar a bebida. Tipo de latinha mesmo, né? Mais ou menos. Eu vou postar a foto porque é um lacre muito específico que foi criado só para essa bebida. Ele não é usado para mais nada, entendeu? Aí por isso que eu vou ter que postar a foto depois, porque é meio esquisito de entender. Assim que as mortes cessaram, após essa morte final da menina de 17 anos em novembro, o caso esfriou quase da noite para o dia e também saiu dos noticiários. A identidade do assassino da máquina de venda automática ou qualquer informação sobre ele permanece desconhecida desde então. O falecimento da menina de 17 anos foi o que marcou o fim da onda de envenenamentos. Mas os efeitos dessa sequência de mortes estavam longe de acabar. Na verdade, uma reportagem de jornal de dezembro de 85 afirmava: um subproduto foi uma onda de crimes cometidos por imitadores.
2 vezes nas últimas semanas, por exemplo, alguém deixou recipientes de leite contaminados em escolas na prefeitura de Mie, no centro do Japão. Além disso, outros 2 envenenamentos de imitadores ocorreram em Tóquio, onde a polícia foi notificada de bebidas contaminadas com cal e enxofre e, infelizmente, de forma semelhante, os perpetradores nunca foram pegos. Não pegaram nem o original, nem os imitadores. Estranhamente, uma onda de suicídios induzidos por paraquat também seguiu essa onda massiva de publicidade. Mas é menos provável que fossem imitadores autodestrutivos e mais provável que a notícia sobre a toxicidade do produto químico tenha se espalhado. Lembrando que ele já era uma escolha comum, de quem desejava tirar a própria vida não só no Japão, mas em muitos países da Ásia também. E teve a declaração que você falou do cara do refrigerante, que isso aí é tudo suicídio. Pois é, Então, não ajudou em nada. O cara usou um megafone para falar que essa substância era usada para suicídio. O mais desconcertante de tudo é o quão completamente perplexa essas mortes deixaram a Agência Nacional de Polícia. Não só as mortes causadas pelo assassino original, mas as dos imitadores também. Alegadamente, devido à natureza completamente indiscriminada dessas mortes, a polícia japonesa não conseguiu ir muito longe. Na verdade, eu não encontrei uma única fonte que detalhasse ou mesmo mencionasse brevemente o processo de investigação desse caso. Então, a polícia realmente ficou calada. Até hoje, a gente não sabe o que eles fizeram ou não fizeram. Muitos fatores que eu já citei podem ter contribuído para essa paralisação completa e absoluta da polícia, A falta de câmeras de segurança, evidências escassas, a falta de alguém reivindicando a autoria dos crimes e o fato de que o primeiro uso do perfil de DNA para resolver um crime foi acontecer só em 86, um ano depois que esses casos tinham acontecido. E mesmo assim, anos depois, quando pegaram as garrafas de bebida para testar novamente, em busca de digitais ou de qualquer evidência de DNA, os testes não conseguiram levantar nada. Então, a gente sabe que não havia muitos métodos disponíveis para os investigadores naquela época. Mas tinha uma linha de investigação que a polícia podia ter seguido, sim. Tem quem acredite que o assassino da máquina de vendas pode ter sido conectado a outro envenenador em série que arrasou a indústria de produção de alimentos do Japão em 84, apenas um ano antes desses assassinatos. O monstro com 21 faces deixou os fabricantes de doces japoneses em parafuso quando alegou ter colocado cianeto nos produtos. Mas eu vou explicar melhor essa história para vocês. Em março de 84, um homem chamado Katsuhisa Ezaki foi sequestrado. Ele era o CEO da Glico, uma das maiores fabricantes de doces no Japão. 3 homens mascarados e armados invadiram a casa dele e, além de o sequestrarem, ainda ameaçaram a esposa, os 3 filhos e a mãe do Katsuhisa Ezaki. Após deixarem a casa, eles levaram o Ezaki para um armazém e exigiram da empresa em que ele trabalhava $4 milhões e 100 quilos de ouro. Mas, 3 dias depois do sequestro e antes desse resgate ser pago, o Ezaki conseguiu escapar do cativeiro. O cara era o protagonista do filme dele. A polícia não encontrou os sequestradores e nada mais foi feito sobre o caso, até que no dia 10 de abril, 3 carros que estavam no estacionamento da Glico foram incendiados. Um mês após esse atentado, uma carta assinada pelo monstro de 21 faces chegou à sede da empresa. A carta continha um alerta de que havia sido colocado cianeto nos produtos da Glico. Imediatamente, a marca mandou retirar todos os seus produtos das prateleiras e pediu para a mídia divulgar o problema. A polícia passou em cada mercado e loja que vendia os produtos da marca para verificar se as ordens estavam sendo cumpridas.
Esse recall custou mais de 20 milhões de dólares para a empresa, que ainda teve que demitir 450 funcionários. Durante a investigação, os policiais descobriram que ameaças também tinham sido feitas a outras empresas, como a Maradai e a Casey Foods Corporation. O monstro de 21 faces começou um jogo de gato e rato com a polícia e enviou cartas a diversos veículos de comunicação, com o aviso de que ele havia envenenado 20 doces que estariam em qualquer lugar do Japão. Até fevereiro de 85, a polícia conseguiu encontrar 21 produtos envenenados. Caraca. Curiosamente, muitos desses pacotes envenenados estavam com uma etiqueta com um aviso de toxinas perigosas. Não se sabe se esses atentados realmente pretendiam tirar a vida de alguém ou se aquilo tudo era só um jogo do monstro de 21 faces com a polícia. Mas estava envenenado mesmo. Estava envenenado, sim, mas ele foi lá e colou um adesivo em cima de, tipo, aqui tem toxinas perigosas. Então, né, tá dando a chance da pessoa que comprou não consumir, entendeu? Só se você for muito burro que você vai comer esse doce aqui que tá te avisando, entendeu? Ele respeitou a lei dos rótulos, né, que tem que informar os ingredientes e tal. Exatamente. Em agosto de 85, com vergonha de não ter capturado o responsável por essas ações, o Shoji Yamamoto, superintendente de polícia da província de Shiga, cometeu suicídio ateando fogo no próprio corpo. Eu ia comentar que japonês faz isso aí, né? Mas desse jeito? Desse jeito dramático. Apenas 5 dias depois dessa tragédia, né, do suicídio do superintendente, o monstro de 21 faces mandou a sua última carta, desdenhando do superintendente e dizendo que ia parar de envenenar os alimentos e tal. Essa carta dizia o seguinte: Yamamoto morreu. Que estupidez a dele! Nós não temos amigos ou esconderijo secreto em Shiga. Alguém de Yoshino ou Shikata é que deveria ter morrido. O que eles têm feito durante esse 1 ano e 5 meses? Não deixe que bandidos como nós fujamos. Há muito mais tolos que querem nos copiar. Yamamoto morreu como um homem, por isso decidimos dar as nossas condolências. Decidimos parar de envenenar alimentos. Se alguém chantagear qualquer empresa de alimento, nós não somos mais os responsáveis, e sim alguém que está nos copiando. Só lembrando que, né, o Yamamoto era o superintendente de Shiga, e a carta tá dizendo, a gente não fez nada em Shiga. Então, por que esse cara resolveu se matar, sabe? Quem tinha que ter se matado era a polícia de Yoshino ou de Shikata, porque Entendi. foi lá que a gente envenenou os doces. O cara tá tentando se livrar da culpa. Se livrar da responsabilidade. Pelo suicídio do superintendente. E aí ele resolveu parar de envenenar doces a partir desse momento. E daqui pra frente, se alguém envenenar alguma coisa, não fui eu. Entendeu? Claro que as especulações sugeriram que o monstro de 21 faces pode ter causado os assassinatos do Paraquat. No entanto, há uma diferença bem clara entre o monstro de 21 faces e o assassino da máquina de vendas. Ninguém foi morto nos eventos de 84, tirando o superintendente, né, que se matou. Além disso, o monstro de 21 faces também frequentemente deixava bilhetes para a polícia ou mandava cartas para a mídia. Já o assassino da máquina de vendas, em contraste, operava inteiramente nas sombras. Os 2 fabricantes dos refrigerantes mais frequentemente visados, a Coca-Cola, do Japão, que produzia Real Gold, e a Otsuka, que produzia o Oronamin C, também disseram que eles não receberam nenhuma ameaça e que ninguém tentou extorquir dinheiro deles. E isso era algo que o monstro de 21 faces sempre fazia, né? Ele sequestrou um CEO de uma empresa, da Glyco, ele mandou ameaça para outras 2 empresas, então... Eu acho que esse cara queria o 21 faces. Ele devia querer que as pessoas parassem de comer doce, não sei. Pode ser. Ele estava numa cruzada de alimentar melhor a população. Ou ele era dentista. Mas aí ele ia estar perdendo os pobre, negócios, né? é verdade. Esquece.
Então, acho... Como ninguém morreu... Ninguém morreu, né? Não. O cara se matou. O cara se matou de um jeito horrível, mas ninguém morreu. Supostamente ninguém morreu por causa dos envenenamentos, eu acho engraçado. Sim, Me reservo o direito de achar engraçado. Além do monstro de 21 faces, esse caso também tem semelhanças assustadoras com os assassinatos do Tylenol, né, que a gente já mencionou, e que aconteceram apenas 3 anos antes em Chicago, nos Estados Unidos. 7 pessoas morreram por causa do envenenamento por cianeto após consumir o analgésico Tylenol, e o culpado não foi encontrado. Esse foi o nosso primeiro episódio lançado lá em 2020. Novembro ou dezembro, acho que dezembro de 2020. E eu tenho uma vergonhazinha alheia dele. As embalagens do Tylenol, assim como as embalagens do refrigerante, também foram modificadas por questões de segurança. Vocês se lembram que todas, exceto a última das 12 vítimas do assassino da máquina de vendas, eram homens. Então, houve especulações de que isso não foi casualidade, e sim intencional. Será que o assassino poderia ter sido uma mulher que estava deliberadamente alvejando vítimas do sexo masculino? A bebida Oronamin C era predominantemente focada em consumidores homens, e algumas das máquinas de venda automáticas onde as garrafas envenenadas foram encontradas pelos consumidores ficavam em áreas com mais tráfego de pedestres masculino. Então, essa teoria é plausível, mas tem uma falha grande nela, né? Não havia nenhuma maneira concebível para o assassino garantir que um cliente homem consumiria a bebida envenenada. Mulheres também usavam as máquinas de venda automática, e isso ficou evidente no caso da última vítima fatal, que foi uma mulher. Não existe nada que sugira que o assassino permaneceu no local para garantir um perfil específico de vítima. Mas o padrão ainda é curioso de se considerar e não é algo que deveria ter sido imediatamente ignorado. A gente também nem sabe se foi ignorado ou não pela polícia, porque a gente não sabe nada dessas investigações. Em relação ao gênero das vítimas, eu não fico muito surpresa não que a maioria das vítimas tenha sido homem, porque pesquisas na área de psicologia mostram que as mulheres são, em média, mais cautelosas do que os homens. Aparentemente, isso costumava ser uma vantagem evolutiva, permitindo evitar infecções transmitidas por alimentos, que são especialmente perigosas quando a mulher está grávida ou está cuidando de um recém-nascido. Então, isso é algo que já está no nosso DNA, né, desde milhares de anos atrás. Engraçado, eu tava achando que ia ser porque a mulher tem aquele negócio de não deixa sua bebida largada. Não, isso também. Eu ainda vou mencionar, mas eu tô primeiro começando, né, lá pela atrás. vantagem evolutiva que a gente Mulher tem da lá de caverna. trás. Exatamente. Então, as mulheres seriam menos propensas a tomar uma bebida que alguém deixou ali largada na maquininha de venda. As mulheres no Japão também costumam comprar e consumir menos refrigerante do que os homens, por causa da diferença salarial e por causa da maior pressão para permanecerem magras e evitarem calorias vazias. Acho que nesse segundo caso, não só as do Japão, mas do mundo inteiro. Mas essa diferença salarial faz com que as mulheres consumam menos dessas máquinas de venda automática. Menos gasto fútil, né? Sim, exatamente. Além disso, o Oronamin C era comercializado tendo homens como o público-alvo. Então, tudo isso junto pode explicar a alta proporção das vítimas masculinas. Outra razão para isso é que as mulheres são ensinadas a não aceitar bebidas aleatórias de estranhos e, como você falou, nunca consumir nenhuma bebida que tenha ficado sem supervisão. Isso acontece por causa dos diversos casos em que mulheres acabam sendo drogadas ou até mesmo envenenadas quando alguém coloca algo na bebida. E é algo que foi arraigado na mente das mulheres, para nossa própria segurança, inclusive. Eu imagino que muitas mulheres no Japão também estariam cientes do risco de tomar uma bebida que foi simplesmente deixada ali, estando ela aberta ou fechada. Também existe um estereótipo de que os envenenamentos, em geral, são crimes femininos,
normalmente cometidos por mulheres, né? Quando você tem uma serial killer mulher ou algo assim, que é raro até, ou quando uma mulher vai cometer um assassinato, as mulheres costumam preferir envenenamento para evitar, né, sujeira, sangue. Estatisticamente, as mulheres têm 4 vezes mais probabilidade de matar alguém por envenenamento do que os homens. Homens gostam de coisas mais espalhafatosas, digamos assim. Mas o mais estranho de tudo, na minha opinião, foi a localização em que os assassinatos aconteceram. Não é nem o fato de terem sido só a maioria, né, das vítimas serem homens. Já a geografia dos assassinatos é algo que eu acho mais interessante da gente explorar do que o fato dos homens serem as vítimas. Porque aconteceu no Japão todo. No norte do Japão, no sul do Japão, aconteceu em Tóquio, aconteceu em Hiroshima, aconteceu em ilhas, assim, que ficam mais isoladas ali da ilha principal do Japão, porque o Japão são várias ilhas. E cada um desses assassinatos aconteceu numa parte diferente do Japão e bem distantes uns dos outros. Então, ou o assassino viajava muito, ou não era um assassino só e vários assassinos, um grupo organizado. Uma das poucas informações declaradas pela polícia enquanto a investigação estava acontecendo era que os investigadores aparentemente descartaram a possibilidade de uma só pessoa estar por trás de todos esses incidentes. Uma das poucas declarações que eu consegui encontrar desse caso era de um porta-voz da polícia, que na época falou: "Acredito que várias pessoas estejam por trás dos envenenamentos, porque eles estão acontecendo em todo o país." Especialistas que analisaram esse caso posteriormente afirmaram que os culpados gostavam da emoção de escapar da polícia e que um dos fatores que contribuíram para o senso de superioridade do assassino ou dos assassinos foi o fracasso da polícia em prender os membros da gangue lá do Homem de 21 Faces. Com certeza a polícia foi bem incompetente nos dois casos, né? Se já teve uma espécie de envenenamento em massa no ano anterior e ninguém foi preso, ninguém foi culpado por causa disso, então é claro que depois os próximos envenenadores ou assassinos que surgissem também iam achar que eles não iam ser pegos. E não foram pegos. Com o Monstro de 21 Faces dominando as manchetes no ano anterior, o assassino da máquina de vendas poderia ter se inspirado na sua metodologia. Como eu disse anteriormente, 2 eventos de envenenamento em série acontecendo tão próximos um do outro é uma curiosidade estatística, mas na ausência de evidências, isso não passa de especulação. Há também a possibilidade de que o assassino tivesse problemas específicos com a bebida Oronamin C, que foi a mais envenenada de todas, e com o fato dela ser comercializada como uma bebida saudável. Ele pode ter resolvido envenenar o Oronamin C como uma forma de alterar a percepção pública dos benefícios da bebida, que nem a gente acha que o Monstro de 21 Faces fez com os doces, para fazer com que as pessoas comessem menos doce. Mas o Oronamin C não foi a única marca de bebida envenenada. Em alguns casos, garrafas de Real Gold foram contaminadas com o paraquat. Então, a escolha da marca pode ter sido relevante ou não. Infelizmente, não parece provável que a gente vá descobrir se esse era o caso. Eu acho que o Oronamin foi só por causa da promoção mesmo, né? Eu também acho. Então, que era enganou. A promoção de, compra uma bebida e ganha uma garrafa de Oronamin. Então Ninguém a pessoa, estranhou. às vezes, até... Tipo, se o assassino deixava a garrafinha do Oronamin ali, no slot, né, onde você retira a sua bebida, às vezes a pessoa até comprou outra coisa, ou até uma garrafa de Oronamin, a garrafa dela caiu ali, quando ela foi pegar, tinham 2. E ela pensou que caíram as 2. Fui né? sorteado. Fui sorteado. Brinde. Exatamente. Quase 40 anos se passaram desde que o assassino da máquina de vendas tirou a vida de 12 pessoas no Japão. O seu método indiscriminado de matar torna improvável que algum dia descobriremos quem ele ou eles eram e quais eram as suas motivações. O caso não está mais ativo, né, por causa do prazo de prescrição de casos de homicídio do Japão, mas essas 12 pessoas que perderam as vidas mereciam, sim, justiça.
Há uma clara falta de informações disponíveis nesse caso, o que deixa a porta aberta para muita especulação. E tem várias perguntas que eu adoraria que fossem respondidas. Será que o assassino realmente era uma mulher, como especulado? A metodologia e o foco ostensivo em vítimas masculinas introduziram essa possibilidade. Mas o Oronamin C também era uma bebida consumida principalmente por homens. Então, eu não tenho certeza se eu concordo com essa teoria. Eu acredito principalmente que as vítimas estavam simplesmente no lugar errado na hora errada. Mas eu admito que é uma possibilidade curiosa. Será que os assassinatos estavam ligados ou foram inspirados pelo monstro de 21 faces em 84? Eu, particularmente, não acho que eles estavam ligados diretamente, mas eu acredito sim que o assassino da máquina de vendas pode ter se inspirado nos criminosos de 84 e talvez até nos assassinatos do Tylenol, que viraram notícia no mundo todo. E 2 casos de envenenamento em série com 1 ano de diferença, menos de 1 ano de diferença no mesmo país, são uma estranheza que a gente não pode ignorar. Outra questão que me deixa com a pulga atrás da orelha é por que houve um intervalo tão longo de tempo entre o primeiro assassinato e o segundo. O intervalo não foi pequeno. 5 meses se passaram entre o envenenamento inicial, em abril, e a onda de assassinatos que começou em setembro. Será que o assassino conduziu um teste para examinar a eficácia da metodologia do Paraquat? Será que ele quis esperar para ter certeza que ele não ia ser pego e que a polícia não ia atrás dele? Isso parece mais provável, mas será que pode ter tido algum outro motivo para esse hiato? De qualquer forma, cometeu seu primeiro assassinato, que eu, pelo menos, imagino que o assassinato de abril tenha sido o primeiro assassinato que essa pessoa cometeu, é um passo bem grande a ser dado de você imaginar, do assassino ficar imaginando até ele chegar lá e fazer de fato, executar de fato. Eu acho que deve ser aí um big deal. Então, eu imagino que uma vez que a sua vida voltou ao normal depois de você cometer o assassinato, e ele parar de ficar preocupado, parar de ficar olhando por cima do ombro, esperando ser pego, o assassino deve ter decidido que ele estava razoavelmente seguro para ir em frente e ver o que mais ele poderia fazer ou quantas pessoas mais ele poderia atingir. E aí ele recomeçou essa onda de assassinatos em setembro. Outra dúvida que eu tenho é por que as mortes pararam de repente em novembro? Será que os rótulos de advertência nas máquinas tiveram um efeito tão positivo assim que ninguém mais pegava bebida de graça? A gente sabe que o assassino nunca foi pego. Então, com a sua metodologia comprovadamente eficaz e a sua identidade ainda encoberta, parece estranho que ele tenha parado espontaneamente. Houve especulações no Japão de que o assassino pode ter deixado o país, ou que algo aconteceu com ele, mas a gente não tem como saber. O cenário mais provável é que a mudança no design das garrafas o impediu fisicamente de envenenar as bebidas. As abas de puxar teriam tornado a adulteração muito mais fácil de detectar, e o consumidor já estava menos propenso a beber. Quando as garrafas foram redesenhadas e ficou claro que todos nas proximidades de uma máquina veriam os sinais e estariam cientes do perigo de beber uma bebida grátis, as chances de matar diminuíram, enquanto as chances de ser pego aumentaram consideravelmente. Eu imagino que então não valia mais o risco e ele resolveu parar. Mas será que poderia ter havido algo mais que aconteceu para acabar com a farra dos assassinatos? Tem quem especule que o assassino pode ter tido contato com o Paraquat enquanto adulterava essas bebidas e que ele pode ter sido uma das próprias vítimas, que ele mesmo pode ter morrido em consequência desse herbicida. Né? Tipo, ele no manuseio do Paraquat, ele pode ter levado a mão à boca, ao olho, inalado. Pode ter inalado, pode ter caído um pouco do herbicida em algum ferimento que ele tivesse, porque tudo isso poderia levar uma pessoa à morte. Então, será que ele estava confiante demais e acabou sendo irresponsável
mais, assim, pro final, né? Na hora de manusear o herbicida e colocar na bebida. A gente não tem como saber, mas é uma ideia interessante. Tem quem acha até que o Alan Turing morreu assim de bobeira, Sim, né? Ao invés de ter se matado. Pois foi manuseando uma parada que ele deveria manusear quase sempre. Rotineiramente, só que era altamente tóxica. A Nina falou, mas será que ele não iria pro hospital se ele se envenenasse por engano? Sim, talvez. Talvez ele tenha sido uma dessas 35 pessoas que foi parar no hospital. Ou uma dessas 12 pessoas que morreu. Porque ele não ia tomar uma garrafa toda sem querer, né? Seria uma contaminação menor, talvez, Sim, né? Exatamente. E a gente sabe que o paraquat não tem antídoto. Então, assim, mesmo que ele tivesse sido envenenado por acidente, ele fosse parar no hospital, ele não tinha por que dizer, me envenenei sem querer com o paraquat, porque isso não ia ajudar em nada os médicos a tratarem ele, já que não tem antídoto de qualquer forma. Uhum. Então, pode ser que ele tenha sido uma dessas 35 pessoas, sim, e a gente não sabe, a polícia não sabe. Eu me pergunto também, 35 pessoas que passaram mal, foram 12 que morreram, né? Sim, 12 morreram. E será que não tem gente que não entrou pra conta, né? Porque nada impede de ter gente morrido e sequer ter sido identificado que foi por esse veneno. Ou gente que passou mal e não foi identificado que foi por esse veneno também. Sim. Ainda mais se não tiver um antídoto, um tratamento específico. Deve ser só uma coisa paliativa de tentar controlar ali a situação. Sim. Então, vai saber. Também tem quem especule que a vítima final, a jovem garota de 17 anos, o fez parar. Que o assassino pode ter se arrependido ao ver que acabou matando uma menina tão jovem e que ela não estava no perfil demográfico das vítimas que ele queria atingir. Mas eu duvido bastante disso, né? A partir do momento que você colocou uma bebida envenenada numa máquina, você sabe que qualquer um poderia pegar, até uma criança. Então, eu conheço esse caso há bastante tempo. E é realmente fascinante, porque os motivos para o assassino ter feito isso são bem únicos. Ele é um serial killer, talvez até um psicopata, que por todos os relatos nem teve o prazer de ver os resultados finais do ato dele. Era um assassinato em série por controle remoto. Alguns psicólogos falaram sobre uma nova geração de criminosos em busca de emoção, conhecidos em japonês como Yukai-han. Eles cinicamente desfrutam da superioridade, imaginando as vítimas gemendo e não sentem nenhum remorso, disse o professor Susumu Oda, especialista em saúde mental da Universidade de Tsukuba, a nordeste de Tóquio. A teoria de que esses assassinatos podem ter sido realizados por um ou mais indivíduos que tinham um prazer sádico em imaginar o sofrimento das suas vítimas certamente parece mais do que plausível, dado que o envenenamento por paraquat é agonizante e provavelmente provocaria uma reação muito forte. O Chicago Tribune também relatou que especialistas em vários campos na época dos crimes especularam que eles eram uma manifestação da sociedade japonesa, ordeira, intensa e voltada para o trabalho. O Hiroaki Iwao, um professor de sociologia criminal de Tóquio, declarou: "Não é incomum para os japoneses que vivem sob uma tremenda pressão, tanto no trabalho quanto em comunidades superlotadas, extravasarem suas frustrações machucando outra pessoa." Ele insinuou ainda que os crimes eram uma válvula de escape, né? Uma saída de alívio para o criminoso. E eu acho que esses dois perfis psicológicos, no caso de ser uma pessoa só, que estava envenenando essa galera toda, são bem prováveis. Ou o Yukai-han, que é a pessoa que tem prazer em imaginar os outros seres humanos agonizando e gemendo e tal, ou alguém que realmente estava já sob tanta pressão da sociedade que acabou explodindo, precisava extravasar de algum jeito, e a maneira de extravasar era matando outras pessoas. Então, é estranho, mas isso não parece ser algo tão absurdo ou tão incomum na sociedade japonesa.
Os japoneses, os asiáticos em geral, realmente sofrem muita pressão e fazem as coisas mais doidas. A gente já teve um episódio que a gente falou sobre as pessoas que evaporam no Japão, as pessoas que simplesmente decidem sumir e vão para esse bairro de Tóquio que oficialmente não existe, porque eles querem ficar lá vivendo anonimamente e largar tudo, deixar tudo para trás e tal. Também tem os casos, inúmeros casos de suicídios no Japão, que a maioria, em grande parte, são cometidos por homens porque perderam o emprego e ficam com vergonha, sabe? Por motivos que pra gente parecem bobos, mas que levam as pessoas a esses extremos. E os casos de assassinatos ou de serial killers no Japão costumam ser motivados por pessoas que não aguentaram a pressão e acabaram com o psicológico todo ferrado e cometeram crimes horríveis, assim. Eu acho que essas duas teorias agora, esses dois perfis psicológicos, são o que eu acredito que se encaixam melhor com esse assassino, entendeu? Uhum. Eu acho que pareceu uma pessoa que inicialmente estava testando as águas. Aham. E agora, qual o motivo que ela teve pra fazer isso? Que ela quis. Tava afim, podia, tinha os meios, tinha acesso ao remédio, teve uma ideia que ele achou super genial. Estão dando refrigerante de graça, então ninguém vai notar de ter um refrigerante a mais. Depois ele nem se importou mais com isso, porque botou num outro refrigerante que não tava na promoção. Eu gosto da ideia de ser algo voltado para homens. E justamente ser voltado para homens e a pessoa ter parado depois de uma mulher ter morrido. Sim. Entendeu? Faz um certo sentido. Podia ser a condição pro assassino. Tipo, eu vou deixar aí, vou começar a matar todo mundo, mas aí no dia que uma mulher morrer é o dia que eu vou parar. Aí eu já acho demais. Mas assim, algo assim, não, esse aqui é minha armadilha para homem. Porque esse refrigerante de homem... mulher nem tá podendo beber refrigerante nessa economia, então vou largar no lugar que passa homem, e é isso aí. E aí, depois que não rolou, alguém morreu e não era um homem, a pessoa pode ter, quer saber, já deu, entendeu? A Nina falou algo interessante. Talvez fosse alguém que trabalhasse viajando, um comissário de bordo ou algo assim. Realmente, o paraquat era algo bem fácil de ser adquirido. Mas, em geral, assim, quando você pesquisa esse caso na internet, principalmente as pessoas do Japão, acham que o assassino devia ser um paisagista, alguém que trabalhava com o paraquat, com esse herbicida, entendeu? E por isso tinha um acesso muito fácil a ele. Podia só pegar no trabalho, não precisava nem ir comprar pessoalmente. Eu também acho que é alguém que devia trabalhar viajando. Um paisagista não tem por que trabalhar viajando. Mas porque o negócio é um herbicida. Paisagista, jardineiro, alguma coisa assim. Paisagista, no caso, que monta ali o jardim e tal. Então, não, que eu imaginei herbicida, eu imaginei mais em plantação, em fazenda, e não... Também. Em qualquer farmácia que você fosse, você conseguia comprar esse troço. Aí complica. Complica bastante. E no Japão, ele nem era o local mais utilizado. Na China e na Tailândia, o paraquat ainda era mais usado do que no Japão. Mas calhou de ser no Japão que alguém teve essa ideia de sair envenenando garrafas e espalhando por aí. Quem quer que estivesse por trás dessa onda de assassinatos de 1985 escapou impune. E provavelmente nós nunca saberemos por que eles envenenaram 12 pessoas aleatoriamente, nem por que pararam de repente. Então, como a gente falou, esse episódio foi gravado com uma audiência ao vivo dos nossos queridíssimos apoiadores e por isso nós queríamos agradecer a Fabiana Léo, Odido, Júnior Yamaguchi, Paola Malucelli, Duda de Boxista, Júlia Correia, Ju Torres, Matheus Forni, Eveline Cardinal, M. Soares, Renata Oliveira, Letícia Barcelo, Flávio Siqueira, Marona, Giovana, Carlos Lima, Stephanie Zuma, Rafaela Ferreira, Nica Bonfim, Cássia C, Gilmar Machado, Cida Gonçalves, Sara Rayana, Jane Moraes, Joicimara Rodrigues e Nina Chubar. Gente, muito obrigado por estar acompanhando aqui a gravação. Se você está ouvindo esse episódio na data da publicação normal,
quer participar de uma gravação ao vivo, se você quer fazer parte dessa galera linda que eu falei o nome, torne-se um apoiador desse podcast, ajuda muito, é muito importante. Se você não conseguir, não é todo mundo que tem dinheiro, não é todo mundo que tem meios, não é todo mundo que pode apoiar, você tem vários outros jeitos de ajudar o Detetive do Sofá. Você pode falar para os seus amigos: olha, Detetive do Sofá é um podcast muito legal, toma aqui o meu fone de ouvido e enfia na orelha da pessoa para ela escutar. Você pode compartilhar ele por aí, você pode ouvir esse programa e compartilhar, é muito bom. É um jeito que a gente gosta de ver vocês marcando a gente, vocês compartilhando. Falar para os seus amigos, dê like onde der para dar like, dá like nesse vídeo, dá like no podcast, dá 5 estrelas onde dá para dar estrela. E você, ouvinte querido, por que você acha que o envenenador da máquina de refrigerante ou o assassino da máquina de venda cometeu esses crimes? Por que você acha que ele resolveu envenenar garrafas aleatórias e matar pessoas ainda mais aleatórias pelo Japão? Será que ele foi inspirado pelo assassino do Tilenol? Será que ele foi inspirado pelo monstro de 21 faces? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta o que você achou desse caso e desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.